Uma noite especial para Ener Valencia no Equador. Gol, vitória contra a Argentina e muitas homenagens. Bom, para o Inter tem novidade. O interesse do Pachuca do México no atacante equatoriano. Será que o negócio pode acontecer? O cálculo que precisa ser feito. E esta definição deverá ocorrer nas próximas horas, porque a janela do México está terminando. Então, detalhes a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. No encerramento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, uma noite especial para Ener Valencia em Guayaquil. Vitória contra a Argentina, atual campeão do mundo. O Equador venceu o jogo pelo placar de 1-0 com gol de Ener Valencia, cobrando o pênalti, que a gente está acompanhando aí. Aliás, o Ener Valencia terminou bem as eliminatórias, né? O Equador fez uma grande campanha, segundo colocado, só atrás da Argentina. Lembrando que a seleção do Equador começou ainda com pontos por conta de pontos atrasados, né? Por conta de uma punição da FIFA, e ainda assim, da eliminatória anterior, pela inscrição irregular de um jogador, e ainda assim fez uma grande campanha, 8 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas, segundo lugar nas eliminatórias. E o Ener Valencia marcou 6 gols nas eliminatórias. Para você ter uma ideia, o artilheiro foi o Messi, com 8, o Miguelito da Bolívia marcou 7, o Luiz Dias da Colômbia marcou 7, e depois Ener Valencia com 6 gols. Nenhum jogador brasileiro chegou perto, só o Rafinha, com 5, que foi o que chegou mais perto do Ener Valencia. A noite foi de uma série de homenagens para o Ener Valencia, porque ele já tinha anunciado antes do jogo que seria despedida em jogos de eliminatórias do Equador. Terminou, né? Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. O Valencia fica à disposição para jogar, e certamente será convocado, para jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Equador, e depois disso ele quer encerrar a sua trajetória como jogador da seleção equatoriana. Está com 35 anos de idade, vai estar na Copa com 36. Então, muitas homenagens, a gente acompanha as imagens, o abraço do presidente da Federação Equatoriana. Então, né, uma noite absolutamente especial para Ener Valencia pela seleção do Equador. Mas, para o Inter tem novidade, porque pode acontecer uma transferência que é tão aguardada, né? E pode ser para o Pachuca, do México. Mas antes disso, vamos acompanhar o que o Ener Valencia falou sobre este momento especial da vitória, artilharia, na zona mista do Estádio Monumental de Guayaquil depois da partida. Vamos lá. Son 100 partidos, un momento tan histórico actualmente tienes 48 goles, eres la inspiración para muchos niños y sobre todo para la juventud. ¿Cómo te sientes tú? Ese es tu último partido, fue tu último partido de eliminatorias. Muy feliz. La verdad que llegar a 100 partidos con mi selección, defendiéndola, es mérito de felicidad, de orgullo. Estoy muy orgulloso con todo lo que he hecho, por ahí momentos buenos, momentos malos, pero siempre tratando de dar lo mejor. ¿Soñada la noche? La verdad que sí, soñada contra los últimos campeones del mundo, los últimos campeones de las últimas 2 Copas Américas, así que estamos muy felices por eso. Hoy hicimos un gran partido y la verdad que nos merecíamos la victoria. ¿Qué es lo que Ecuador necesitaba desde la propuesta, desde generar un clic para, sobre todo, gente que de pronto pedía un poco más en ataque? Sí, seguro. Por ahí hay partidos, yo creo que el partido de Brasil también acá fue muy bueno. Pero cuando haces partidos buenos y no puedes concretar, después se dice que es falta de gol. Hoy también hicimos un gran partido, tuvimos nuestras situaciones, no sé si Argentina nos pateó al arco, creo que no. Así que tenemos un grupo muy fuerte y esperemos seguir mejorando para lo que viene. Está aí o Ener Valencia. Bom, o empresário dele, o Gonçalo Vargas, também conversou com meios de comunicação do Equador falando sobre a possibilidade da transferência. O que disse o empresário do Valencia? Abre aspas. Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas. Basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, porque sempre se fala que ele pode voltar para o Emelec, que foi um clube importante da carreira dele. Mas uma transferência internacional está.
Foi o que disse o empresário Gonçalo Vargas, do Ener Valencia. Então, ele disse que tem uma proposta do futebol internacional. No México e também no Equador, se fala muito do interesse do Pachuca, do México, que é um clube importante do México e que, de fato, está conversando com o Ener Valencia para tentar a sua contratação. Se a gente olhar a carreira do Valencia, veremos que ele já jogou lá. E, aliás, com bom desempenho. Quando saiu do Emelec do Equador, a sua primeira experiência fora do Equador foi no Pachuca do México em 2013 e 2014, com 25 jogos e 18 gols marcados. E aí depois foi para o West Ham, na Inglaterra, Everton, da Inglaterra, voltou para o México para jogar no Tigres, foi para o Fenerbahçe e do Fenerbahçe veio para o Internacional. Bom, tudo isso, né, gera uma expectativa enorme no México, porque ele pode chegar lá e é um jogador importante, no Equador, porque é o jogador mais importante neste momento da seleção do Equador, e para o Inter, que está vivendo uma situação aí que é difícil, né? Porque o Inter tem um alto custo com o Valencia, pelo valor que ele representa, um dos maiores salários do grupo, e ele não está conseguindo entregar dentro de campo. Então, ao mesmo tempo que ele tem esta valorização enorme do Equador, pela importância que ele tem lá, aqui no Inter ele tem um momento de descontentamento, de desconfiança da torcida, e não está passando uma ideia de que ele vai conseguir se recuperar. Então, uma transferência é muito bem vista no Beira-Rio. O que pode acontecer? A informação que eu tenho é que o Pachuca está contando com uma liberação sem custos, apostando na ideia de que faltam apenas 9 meses para terminar o contrato, o Ener Valencia, e que ele já tem 35 anos de idade. Então o Pachuca não quer pagar para levar o Ener Valencia. Esta será a tentativa. Rescisão do contrato com o Inter e a posterior transferência para o Pachuca. É claro que o Inter vai tentar fazer o melhor negócio possível. Vai tentar, pelo menos, pegar algum valor, mesmo que não seja uma quantia expressiva, o Inter vai tentar pegar algo, pelo menos, para ter um valor a receber pela transferência para o Pachuca do México. Mas tem uma conta que precisa ser feita nessa história toda aí, que é o valor que o Inter vai deixar de pagar de salários até o final do contrato, até metade do ano que vem. E este valor chega a cerca de 15 milhões de reais. Então, isto entra na conta também, né? Porque o Inter pode se desfazer de um jogador que dentro de campo não vem rendendo, não está bem, tem um alto custo e aí não vai precisar pagar um valor tão alto de salários até metade do ano que vem. Repito, claro que o Inter vai tentar fazer o melhor negócio possível para ver se consegue receber pelo menos alguma quantia pela liberação do jogador. Mas, se não for possível, pelo menos este cálculo será feito da quantia que o Inter não precisará mais pagar dos salários do Ener Valencia. E tudo tem que ser resolvido de maneira muito rápida. A janela está aberta ainda no México, mas termina domingo. Então, nas próximas horas, ao que tudo indica, esta questão terá uma solução com a possibilidade que existe da saída e da transferência do Ener Valencia. E aí, o que você achou? Deixa seu comentário aqui. Fique inscrito aqui no canal do Gabardo para acompanhar todas as atualizações sobre a dupla Grenal. Muito obrigado, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima.